Hoje morreu Pelé, o maior atleta e jogador de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento tinha 82 anos e estava internado há cerca de um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu por causa de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19, na reavaliação de seu tratamento contra um câncer. Pelé passou por cirurgia em setembro de 2021 e, a partir de então, estava sendo submetido a intensas sessões de quimioterapia. No início do ano de 2022, metástases foram detectadas no seu pulmão, fígado e intestino. No dia 21 de dezembro, os médicos responsáveis por Pelé divulgaram que ele havia apresentado progressão de sua doença e que seria necessário mais cuidados relacionados à função cardíaca e renal. Apesar da gravidade de tudo, Pelé passou alguns dias mais estáveis. Porém, infelizmente, nesta última quinta-feira, a saúde do rei voltou a declinar. E, infelizmente, ele não resistiu. Neste fatídico dia 29 de dezembro, a mais alta realeza do mundo do futebol nos deixou. Mas nesse vídeo, eu quero te relembrar um pouco do Pelé em vida. Um resumo da carreira vitoriosa e cheia de glórias do maior jogador de todos os tempos. Pelé foi eleito atleta do século XX e é o único jogador a ter ganho 3 Copas do Mundo. Números pessoais tão grandiosos que até mesmo a grande seleção da Argentina só conseguiu igualar o número de Copas do Pelé neste ano. O rei deixou sua marca inesquecível na história do futebol. Ele nasceu em 21 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais. Sua infância não foi diferente de muitos outros brasileiros, com muita necessidade e até fome. Ainda criança, sua família se mudou para Bauru, no interior paulista. Nesta época, Pelé chegou a ajudar a sua mãe a sustentar a casa, engraxando sapatos e vendendo amendoim nas ruas da cidade. O mito do futebol começou a despertar quando, aos 9 anos, no ano de 1950, ele viu seu pai aos prantos ao ouvir pelo rádio a derrota da seleção brasileira para o Uruguai em pleno Maracanã, durante a final da primeira Copa do Mundo realizada no Brasil. Após a derrota por 2-1, Pelé sentou-se no colo de seu pai e fez uma promessa: "Pai, eu ainda vou ser campeão mundial, para deixar você feliz." Edson logo tratou de começar a pôr em prática sua promessa. Ainda criança, começou a jogar no time local, o Bauru Atlético Clube, e durante a sua adolescência, foi para o Santos. Em seu primeiro jogo amistoso pelo Peixe, ele já marcou 4 gols. Por causa disso, logo seu talento chamou a atenção e ele foi levado para o time profissional, dando início à sua jornada mitológica pela camisa santista, em que se somam mais de 40 títulos pelo Santos, entre eles 2 Libertadores e 2 Mundiais de clubes. Pelé foi também o artilheiro do Campeonato Paulista por 11 vezes. Sua estreia na seleção brasileira foi em 1957 e já no ano seguinte, em 58, ele jogou sua primeira Copa do Mundo, na Suécia. Vale lembrar de que, além do adversário em campo, ele também conviveu com o racismo que era muito forte no futebol desta época. O rei estreou apenas no 3º jogo do Brasil, uma partida que a seleção brasileira precisava da vitória contra a União Soviética. Pelé e Garrincha entraram no lugar de Didi e Nilton Santos, e ali iniciaram a maior dupla da história do Brasil. Eles jogaram muito nesta Copa e trouxeram o primeiro Mundial para o nosso país, após uma vitória sobre os donos da casa, a Suécia. Na Copa seguinte, em 62, no Chile, Pelé sofreu uma lesão e participou apenas de 2 partidas. Esta segunda Copa do Mundo conquistada pelo Brasil teve como destaque a genialidade de seu parceiro Garrincha. Já em 1970, na Copa do México, Pelé já era uma celebridade mundial e carregava o peso nas costas de não ter atuado bem nas últimas 2 Copas, devido às lesões. O rei chancelou sua majestade com a conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil e se tornou o único jogador da história a possuir 3 Copas do Mundo, recorde mantido até hoje, mais de 50 anos depois. Sua brilhante atuação em 1970 é considerada por muitos como a maior atuação individual de um jogador em todas as Copas. A partir daí, Pelé foi finalmente colocado no hall dos deuses do futebol. Um destaque foi seu jogo na final contra a Itália, onde ocorreu um verdadeiro desfile do rei. Esta foi sua última Copa como jogador. Um ano depois, em 1971, Pelé encerrou sua carreira em jogos oficiais pela seleção brasileira. Seus números totais pela seleção canarinho foram 115 jogos e 103 gols. contando amistosos e jogos oficiais. Em 1974, ele encerrou sua carreira como jogador do Santos e entre 75 e 77 atuou
Atuou pelo New York Cosmos, onde ganhou status de celebridade. Pelé se tornou um dos maiores responsáveis pelo início do interesse dos americanos pelo nosso esporte, o futebol, ou soccer, como eles chamam. O rei era visto ao lado de grandes figuras do país, como o cantor Frank Sinatra e até presidentes dos Estados Unidos. Até mesmo filmes foram feitos com Pelé. O total de gols em sua carreira varia de acordo com as contagens, mas segundo o próprio rei, ele fez 1.283 gols. Entre alguns de seus recordes estão: em 1969, o Santos de Pelé fez uma excursão pela África. Em uma das partidas realizada na Nigéria, ocorreu uma guerra civil, que durava anos, pois a guerra foi paralisada apenas para que pudessem apreciar o rei do futebol jogar. Já em 1981, em uma votação feita por jornalistas de todo o mundo, elegeu Pelé como o maior atleta do século. 19 anos depois, no ano de 2000, a FIFA reconheceu Pelé e o premiou como o melhor jogador de futebol do século. Outro recorde que Pelé detém, e atualmente o divide com Neymar, é o de maior artilheiro da seleção brasileira em jogos oficiais, com 77 gols. Pelé também foi o atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção, aos 16 anos e 9 meses. Outro recorde impressionante é que ele foi o jogador mais jovem a fazer um hat-trick, em 1958, na vitória de 5-2 sobre a França. O rei também foi o campeão mais jovem da Copa do Mundo, com 17 anos e 249 dias. Ele também é reconhecido pela FIFA como o jogador que marcou mais gols em uma única temporada, 127 em 1959. Outro reconhecimento da FIFA é o de maior artilheiro da história, com 1.281 gols, apenas 2 a menos de que sua contagem pessoal. Pelé também é o jogador com o maior número de hat-trick da história. Ele marcou 3 gols em uma única partida por 92 oportunidades. Estes e outros números, da mágica carreira de Edson Arantes do Nascimento, fazem de Pelé não só o brasileiro mais conhecido de todos os tempos, como também uma boa parte da identidade brasileira lá fora. O mito Pelé e o ser humano Edson, que teve as suas controvérsias assim como qualquer outra pessoa, nos deixou hoje. E eu deixo este vídeo como uma espécie de homenagem ao maior jogador que já existiu na face da Terra.